Pressa, João. 6h22, reloginho mudando para 6h23. Coloca, por favor, aqui na tela a imagem do julgamento que ontem movimentou aqui a capital paraibana, movimentou todo o estado. Até porque, por causa da repercussão que esse caso deu lá no finalzinho do ano de 2021. Esse caso aconteceu em setembro. A pequena Aniele, de 11 anos, ela desapareceu no dia 5 de setembro e foi encontrada no dia 8, ou seja, 3 dias depois, encontrada sem vida. O julgamento ontem durou quase 12 horas. Aí depois de ouvir aqui a promotoria, ouvir também o advogado de defesa do réu, o José Alex, a juíza, ela leu a sentença. Ele foi condenado a 33 anos de prisão. Eu vou ao vivo falar com o David Martins. David Martins vai falar mais sobre essa decisão do júri popular. David, o resultado que a promotoria não esperava. A promotoria esperava, claro, uma condenação, esperava uma condenação, mas não 33 anos, que foi além da expectativa, né? Além da expectativa. E também a sentença da qual o advogado de defesa já fala, David Martins, em recorrer, se preciso, à segunda instância, procurar Brasília para poder recorrer. Pelo jeito, esse caso não acabou ontem, não. Pelo jeito, esse caso não acabou e vai longe, vai seguir. Mas o fato é que o José Alex, esse que você vê na tela, ele foi condenado a 33 anos de prisão. David Martins está comigo, Estanião? Oh, meu Deus do céu. É a internet acabou caindo com o David Martins. Já a gente já restabelece a conexão com ele, com o David Martins, para falar mais sobre esse julgamento que, eu repito, movimentou ontem os noticiários aqui na Paraíba. David Martins, como eu falei agora, foi além da expectativa esse resultado que a promotoria esperava e um resultado que não agradou em nada o advogado de defesa. Advogado de defesa que fez uma acusação séria durante a fala dele no plenário do júri, né, David Martins? Bom dia para você, bem-vindo aqui ao Correio Manhã. Oi, João, bom dia para você, bom dia para toda a Paraíba. Estou aqui ao lado do advogado, doutor Daniel Alisson. Primeiro, agradecer, sei que o senhor está bem cansado, foram mais de 12 horas de julgamento, mas está aqui pronto para atender o público do Correio Manhã da TV Correio. Doutor Daniel, bom dia para o senhor, qual a análise do resultado? Bom dia, David, e bom dia a todos os telespectadores, e não tenha dúvida, né, realmente estamos cansados, não foi apenas 12 horas, né, foi quase 2 anos de muito trabalho, muito estudo, e finalmente com 12 horas. O nosso sentimento, David, é do trabalho feito com qualidade. Nós trouxemos ontem para a sociedade pessoense um trabalho feito com muito carinho, com muita dedicação, com estudos técnicos e com um arcabouço de provas muito favorável e muito robusto. Contudo, a sociedade pessoense entendeu que José Alex era culpado, mesmo indo contra as provas apresentadas. Falo isso com propriedade e falo isso descansado, porque todas essas provas, além de terem sido acostadas no processo, também foram apresentadas aos jurados. Mas, assim, eu também entendo que, pela estatística e via de regra, crimes de grande repercussão, aonde causam um clamor público. Estávamos falando de uma criança de 11 anos de idade que foi sequestrada, morta e, segundo o conselho de sentença, estuprada, mesmo os laudos do IPC dizendo que ela não foi violentada. Causa uma certa estranheza, aceitamos, mas não concordamos. Doutor Daniel, no começo desse caso, com a prisão do José Alex, a polícia divulgou que ele tinha confessado o crime, mas depois ele voltou atrás, disse que não tinha praticado o crime. O que mudou nesse percurso do dia que ele foi preso, onde ele, segundo a polícia, confessou, até o segundo momento onde ele nega a participação, nega ser o autor do crime? Mais uma vez, foi acostado aos laudos 2 laudos de lesões de tortura. José Alex, quando ele foi ouvido pela Polícia Civil, ele não estava acompanhado de absolutamente ninguém. E segundo as palavras dele, que isso foi questionado a ele, eu disse: Alex, por que você assinou aqui esse termo de interrogatório?
E ele disse: doutor, eu apenas assinei o papel, eu não li o que estava lá. Quando eu cheguei, o papel já estava pronto. Então, são as palavras dele contra a da polícia. E aí, E aí vem aquela situação que eu estava discutindo com você aqui em off. Ele é primário, mas é o quê? Negro, pobre, analfabeto, contra uma instituição gigantesca que goza de um certo prestígio, mas é a polícia. Então, o que eu tinha para falar era apenas reproduzir as palavras dele e acredito que ele esteja falando a verdade amparado em laudos. Mas só quem sabe realmente a verdade são os policiais que estavam na sala e ele. Cabe recurso da sentença ontem, 33 anos e 4 meses? Cabe recurso sim, nós vamos recorrer, até porque entendemos que a decisão é contrária à prova dos autos. Muito bem. João, eu estou aqui, continuo com o doutor Daniel, inclusive ele está ali ouvindo a partir de agora. Você tem alguma pergunta para fazer? Tenho sim, David Martins. Primeiro, bom dia para o senhor, doutor Daniel, obrigado por atender aqui o Correio amanhã, já logo cedinho. O julgamento terminou quase 9 da noite, aí até sair e voltar para casa, o senhor foi dormir tarde, eu tenho certeza, além de toda a adrenalina que esse caso trouxe, esse julgamento trouxe nessa segunda-feira. Para o senhor, o que foi decisivo para o julgamento, aliás, para a condenação do José Alex, na visão da promotoria, dos jurados? O que foi decisivo para essa decisão, o doutor Daniel? Bom dia, João, agradeço. Em relação à promotoria, o que eles não querendo aqui jamais desmerecer o trabalho da doutora Artemise, que é uma grande promotora. A gente já trabalha junto em outros processos, mas por motivos maiores, por motivos de saúde, ela não teve condições. O Ministério Público, em caráter especial, nomeou um dos melhores promotores que o estado da Paraíba tem hoje, que é o doutor Demetrios Castor. E doutor Demétrio, com toda a expertise dele, com toda a experiência dele, conseguiu convencer o Conselho de Sentença que José Alex era culpado. Respondendo à sua segunda pergunta, qual o motivo de José Alex ter sido condenado, mesmo com essa quantidade de provas que foram acostadas nos autos, eu me sinto confortável para falar que por causa de um crime envolvendo uma criança de 11 anos de idade e uma menina, como o corpo foi encontrado. Então, a sociedade, ela precisa saciar o seu desejo de justiça, não de vingança, mas assim o seu desejo de justiça. E Alex era o único suspeito. Contudo, não foi investigado todas as pessoas que deveriam ser investigadas. E no final das contas, o desfecho foi esse. Então, José Alex está condenado na visão do Conselho de Sentença da Sociedade de Pessoas, que bom, e agora vamos para o próximo, não é assim que funciona? Quem deveria ser investigado e não foi? Segundo José Alex, a mãe que estava aliciando a menina. O que é que uma menina de 11 anos de idade fazia na praia? Nós temos uma testemunha, que era a Jaqueline, que dizia que era comum a filha dela ficar andando para cima e para baixo na praia de madrugada. Doutor, isso foi dito do Conselho de Sentença, ninguém levou em consideração, porque essa mãe foi investigada, ficou foragida do sistema prisional durante mais de 10 anos. Mas, doutor, ela ficou foragida, entende? Totalmente sem consideração nenhuma à justiça. No dia que a menina foi presa, eu sei que um crime não se comunica com o outro, mas no dia que ela foi presa, ela estava quebrando medida protetiva, porque a polícia não prendeu ela e confiscou o telefone dela. Porque se tivesse confiscado, teria visto toda a dinâmica do programa, que ela pegou, mandou. Na verdade, ela mandou a menina para um programa, mas na verdade tinha mandado a menina para a morte. José Alex levantou essa bandeira, o que foi que o Conselho de Sentença fez? Ignorou, preferiu focar nos entendimentos do Ministério Público e condenou o meu cliente a 33 anos de cadeia e ignorou totalmente as provas técnicas. Não eram provas testemunhais, não eram provas, não, eu vi ou me disseram não. Eram laudos de peritos oficiais assinadas pelo Instituto de Perícia Criminal da Paraíba. E tudo isso foi ignorado. Muito bem, o João ele quer fazer mais uma interação. Fala aí, João. Sim, doutor, mas o senhor concorda que uma coisa não tem nada a ver com a outra? O senhor levanta aqui uma questão, levanta aqui uma discussão referente à mãe, mas uma coisa não tem nada a ver. Uma coisa é o que a mãe fez, o que a mãe tinha que pagar, o que a mãe estava fazendo. Outra coisa é o crime que aconteceu. E o senhor aponta outra coisa. Para o senhor, houve falha na investigação, já que a investigação não colocou outra pessoa na cena do crime, apenas o José Alex. Para o senhor, houve falha na investigação? É isso que o senhor está dizendo, doutor? Houve falha na investigação? É isso que o senhor está dizendo, doutor?
Realmente, João, o que você está falando, um crime ele não se comunica com o outro, certo? Isso aí eu acompanho o seu entendimento em relação à quebra do regime dela. Mas a partir do momento que ela estava quebrando o regime, pela questão da complexidade, todas as pessoas precisam ser investigadas, certo? Porque ela não foi investigada pela negligência em ter soltado a menina no meio da rua. O entendimento é esse. E a segunda pergunta, que eu não entendi... Repete, João, por favor, a pergunta. Repetir? Repete, João, a pergunta, por favor. É sobre a investigação, se para ele a investigação falhou, porque não encontrou outra pessoa na cena do crime. Só tem o José Alex. O senhor está dizendo que não é ele, o senhor defende a tese de que ele não fez? Não, exatamente, eu já afirmei isso e afirmei isso também em plenário. No meu entendimento, o que aconteceu foi a investigação, no meu entendimento, ele foi falha, até porque não existia nenhum mandado de prisão. Como é que José Alex foi citado? Um exemplo, Cíntia foi na delegacia, citou ele no dia 5, no dia 6 e no dia 7 de setembro de 2021. No dia 8, quando ele foi preso, não tinha nenhuma ordem de missão, não tinha nenhuma portaria, não tinha nenhum mandado de prisão. Então, como é que esse rapaz estava sendo investigado? Então, assim, é como eu estou falando, para o telespectador fica um pouco difícil de entender, porque ele não teve condições de estudar o processo. Mas todas as minhas palavras aqui estão sendo amparadas em documentos oficiais. Qualquer operador do direito que esteve presente ontem naquele tribunal do júri viu que todas as nossas palavras foram amparadas em documentos. Contudo, foi uma menina de 11 anos que morreu e era um coitado que estava sentado no banco dos réus. E aí era preciso dar uma resposta à sociedade. E está aí a resposta aí para quem quiser ver. Contudo, eu digo, não se faz justiça praticando injustiça, e a verdade, ela sempre vai ser verdade, mesmo que seja a mais amarga possível. Doutor Daniel, muito obrigado pela gentileza da informação da entrevista. O horário eu sei que é difícil, mas muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a Correio pelo espaço. Esse espaço que vocês dão para a advocacia é muito importante para que a sociedade tenha condições também de escutar o outro lado. Então, assim, lamentamos, mas... Vamos recorrer, e expectativa de tentar contornar essa situação ou em segunda instância ou em instâncias superiores. João, é com você, meu amigo. Só para dizer que a dona Cíntia, que é a mãe da Aniele, ela está assistindo agora o Correio Amanhã, e tudo o que foi dito aqui pelo advogado de defesa do José Alex, ela nega toda essa acusação. E agora, palavras minhas. Se ela tem alguma culpa em alguma coisa que ela cometeu, não foi ela que matou a menina. Obrigado, David. Não foi ela que matou a menina. 6h36 agora, 6h36. No programa de hoje ainda, vamos tentar ouvir a dona Cíntia, viu, o Staniel? Que ela entrou em contato com a gente aqui, dizendo que está assistindo o Correio Amanhã. Vamos tentar ouvir ela também. A gente colocou o lado da defesa do José Alex, que foi condenado a 33 anos de prisão. Já está cumprindo, já regime fechado. A gente já ouviu o advogado, quero ouvir a mãe também, a dona Cíntia. 6h36 agora, 6h36.